Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu não salvo ninguém, eu só estou pregando a salvação através de Jesus. Então você, meu amigo, minha amiga, meu querido e minha querida, quem sabe nos ouve pela primeira vez, entregue a sua vida hoje para o Senhor Jesus. É isso mesmo. Entrega. Eu entreguei a minha vida bem cedinho, bem novinho de tudo, né? E não vou largar jamais. Um dia eu vou estar lá no céu, lá, não sei que atividade eu vou ter lá, mas só sei que vai ser bênção. Então vamos preparar o caminho aqui, né? Vamos preparar cada dia, fica firme com Jesus, não desanima não, tá certo? Você que está firmado em Cristo, não é luta, não é problema, não é batalha, não é nada que desanima a fé. Sempre eu ensinei isso. Lutas, problemas, adversidades, dificuldades, enfim, dê o nome que você quiser ao problema que você passa aí. Isso aí não desanima a fé, pelo contrário. A fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. A fé na palavra. E a palavra é Cristo. Cristo é a palavra. Cristo, Jesus de Nazaré. Jesus, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. João 10,10 fala que o inimigo vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Jesus diz, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Então ele disse também que passaríamos momentos difíceis, mas ele prometeu a sua presença. Isaías 41,10 diz, não temas, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te fortaleço e te sustento com a destra da minha justiça. Então o que nós precisamos, o que eu preciso, o que você precisa é crer nas promessas de Deus. E diante disso aqui, eu separei, antes da oração, como lidar com as necessidades não satisfeitas. Tem coisa que você trabalha, consegue, vem rápido, não é? Não é que vem rápido, esse negócio de rápido é complicado. Às vezes veio na hora certa. Você trabalhou para ter aquilo. Né? Às vezes você faz uma oração e a oração é respondida com rapidez, há outras que demoram um pouco mais. Então, como a gente pode lidar com necessidades não satisfeitas? Primeiro, comece pela oração. Número 1, comece pela oração. Deixe que suas necessidades sejam conhecidas por Deus. Está escrito. Está escrito em Filipenses 4,6. Então nós temos que ficar atentos ao que Deus diz. O importa é o que Deus diz na sua palavra, não o que as pessoas, os homens dizem que vão contra os princípios da palavra de Deus. Olha só que interessante, eu vou ler para você aqui, ó, Filipenses, capítulo 4, o verso 6. Ele está recomendando que preste atenção, que esse versículo aqui é sensacional se você prestar atenção e colocar em prática. Diz assim que nós temos que entregar, colocar nas mãos de Deus, em oração. Não é para a gente se preocupar. Claro que todo mundo, todos nós, tem aquela preocupaçãozinha que fica martelando na cabeça da gente. Acontece. Acontece. O que não pode é aquela preocupação doentia, é aquela preocupação que vai gerando um medo, uma insegurança, uma ansiedade, sabe? Começa até a afetar a sua saúde física. Essa preocupação, ela é pecaminosa. Você está entendendo? Ela se torna um erro grave na nossa vida. Porque nós não confiamos em Deus? Confiamos ou não confiamos? Ou será que a gente só conversa, só de boca para fora? Olha o que ele diz aqui, Filipenses 4,6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Então não fique inquieto, ansioso, ansiosa, preocupado. Ontem ainda falei, se eu não falei, eu vou falar agora. Eu sei que eu falei ontem. Se eu não falei no rádio, eu falei na live
das 18 horas, que eu faço pelo Instagram do Agindo Deus Quem Impedirá. Mas nós temos que entender que quando você se preocupa demais com o futuro, vai gerar uma ansiedade em você. Entendeu? Então a ansiedade já é um acúmulo de algo do futuro. E a recomendação que você tem que ter pelo menos uns 70%, é claro que a gente não dá para medir em percentuais, né? Eu sou economista, então eu uso muito número, mas 70% você tem que se ater ao presente, o agora, ou ao hoje, ao momento que você está vivendo. Tá? 70% das suas energias é para hoje, o dia de hoje. 10% é para o passado. Tá? Passado, é história. Agora há pouco mesmo, quem está prestando atenção no que eu estou falando, eu contei um período da minha vida, recém-casado, não tinha nem um aninho de casado, bem da verdade. Estava ainda nos 9, 10 meses de casado. E trabalhei numa loja muito boa, empresa bacana, 3 meses, mas não, eu vi que lá não era para mim. Entendeu? Eu me demiti. Entendeu? Então, era um momento. Eu vi que eu não estava produzindo, vi que aquilo não estava me rendendo, falei, não, eu tenho que procurar outra coisa, né? E foi um momento, foi difícil na época, né? Mas eu orava, apresentava a Deus, mas ali Deus estava, de certa forma, eu estava sendo ali forjado, treinado, porque Deus já sabia que aquele jovem, que tinha ali os seus 9 meses de casado, Deus já sabia que dali um tempo eu estaria anunciando o evangelho para o mundo inteiro. E foi o que aconteceu e que está acontecendo e que ainda tem muita coisa para acontecer. Você está entendendo? Então, não despreze a sua história. Então, eu acredito que esses 10% do passado é para lembrar essas coisas boas que a gente aprendeu, teve desafios, teve momentos difíceis, mas superou. Entendeu? E 20% é o futuro, que o futuro pertence a Deus, mas a coisa do amanhã. Então, se a gente conseguir treinar isso com fé, com oração, vamos viver o hoje. Vamos aproveitar o máximo. Você que está podendo me ouvir logo pela manhã, por que eu falo logo pela manhã? Porque geralmente essa ministração aqui, depois na parte da tarde, ela vai para o nosso canal no YouTube, lá do Agindo Deus Quem Impedirá. Então, vai ser, outras pessoas ouvirão em outros horários, né? Então, mas se você que está ouvindo logo pela manhã, já aproveita bem esse dia. Faça o teu melhor, vá na bênção. Você, ouvinte, que pediu oração para o filho, para alguém da família que vai fazer o teste, uma avaliação para trabalho, que Deus ilumine, que Deus abençoe. Tomara que dê certo, que essa vaga seja para essa pessoa. Você que enviou o nome da sua empresa, a empresa do seu filho, do seu neto, a sua loja, você que me assiste, me vê, vamos crer, nós vamos orar. Talvez você está ansioso, ansiosa, então estamos aqui te ajudando com palavras de Deus, palavras espirituais para você entender que mesmo você trabalhando, fazendo a coisa certa, você precisa de Deus. O ser humano precisa entender que nós precisamos de Deus, nós dependemos de Deus. Todos nós precisamos da presença de Jesus. Nós precisamos deste amor de Deus para conosco. Ele já provou o seu amor. Deus já provou. Ele sacrificou o seu filho por quê? Por amor à humanidade. Entendeu? E Jesus nos amou se doando. Foi por sacrifício. E Jesus leva sobre si, ali naquela cruz, ele leva os nossos pecados, nossas enfermidades, nossas preocupações, nossos medos. Ele levou tudo sobre si. O apóstolo Pedro, ele diz em 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então vamos fazer isso. Então, primeira coisa, para lidar com necessidades não satisfeitas, comece com oração. E Jesus fez isso. Jesus ensinou a seus discípulos que a oração é um estilo de vida e não apenas uma atividade da qual você participa. Então, a oração tem que ser um estilo de vida para você. A oração. Entendeu?
Quando você entende isso e pratica isso, fica leve. Porque tem gente que fala, eu vou orar, e parece que vai orar, parece que é aquele sacrifício, né? Claro, você vai dedicar um tempo, mas tem várias maneiras de você orar, né? Então, quando você se sente sufocado pelas circunstâncias, né? A oração, vai observando, a oração é a única maneira, minha gente, é a única maneira de mudar a direção de sua mente e também do seu coração. Porque sempre você vai ter que entender isso aqui, ó. Mente, de mentalidade, e coração anda junto. Quando uma coisa é outra. Mente, vontade, desejo, sentimento. Coração é sentimento, emoções, muitas emoções, é ou não é? Então é dessas duas coisas que você tem que cuidar. A mente, de mentalidade, de pensamento, e o coração, suas vontades, desejos, suas emoções. Então a oração coloca seu foco em Deus. A oração coloca o seu foco em Deus. E Deus é a única fonte de esperança e de verdade. Jesus diz, eu estou repetindo isso aqui todo dia. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Segunda coisa que nós podemos fazer é reconheça a sua necessidade e o fardo que está carregando. Quando o fardo é pesado, até o seu semblante fica pesado. É ou não é? Você quer carregar um fardo pesado, vamos usar a figura de uma pessoa que pega um saco de 60 quilos e coloca na cabeça. Claro que tem profissionais dessa área que tem força para isso, né? Mas pode notar, coloca um peso acima daquilo que você não está acostumado. Você vai mudar o teu semblante, por quê? É pesado. Mas aqui está falando o quê? De problemas, de lutas. O povo de Deus, se você ler na Bíblia, nos evangelhos, Atos dos apóstolos também, você lê a Bíblia, a palavra diz, já viu essa frase? Entreguem seu fardo ao Senhor. É o que ele está falando hoje. Entregue esse fardo para Deus. Esse peso. Né? Por quê? Porque essa é a nossa esperança. Jesus nunca falha. Nós somos humanos, falhamos, erramos, não é? Mas Jesus nunca falha. Lamentações 3:23 diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. A cada manhã. Entendeu? E são especificamente essas misericórdias do Senhor, são exatamente destinadas para nos ajudar a suportar a pressão que vem de provações, tragédias, sofrimento e outras coisas. É as misericórdias. É a graça de Deus. É o favor de Deus. Então, é a misericórdia, a graça, o favor de Deus. Mais um item aqui para a gente orar. Invoque as promessas de Deus. Invoque as promessas de Deus. Quando você estiver enfrentando uma situação difícil, apropie-se das promessas de Deus. Por isso a importância da fé. Por isso a importância de ouvir a palavra para você entender as promessas de Deus para a sua vida. Entendeu? As escrituras, que é a Bíblia, a palavra de Deus, são a sua maior fonte de encorajamento. Entendeu? A Bíblia está recheada de fonte, de encorajamento. Então, resista à tentação de buscar nas pessoas uma confirmação do que Deus mandou que você fizesse. Sabe quando Deus manda você fazer uma coisa e você sabe que é Deus, ainda você quer ficar pedindo opinião para os outros? Quando você tem certeza é Deus, Deus mandou fazer isso, você tem certeza que é de Deus, você não tem dúvida nenhuma. Então, para que ficar consultando as pessoas? Vai entrar confusão. Aí você consulta alguém que nem relacionamento com Deus tem, ele vai te dar uma ideia maluca ainda. Aí você perde a bênção, perde de invocar as promessas de Deus. Então preste atenção, pessoal. Preste atenção naquilo que Deus tem falado na sua palavra.
Tá na palavra? Você entendeu? Ok? Tá? Quando você for ler a Bíblia, se você ler um versículo só, para quem está aprendendo com a gente, são 66 livros. Tem um livro, aí o capítulo que a gente fala é aquele número maior, o grandão, e os versículos, aquele número menorzinho, né? Às vezes você pode até rir de eu falar isso aqui, mas a gente tem gente nova aprendendo. O pastor sempre teve essa didática. Porque estamos falando para muitas pessoas que a gente não sabe o nível de conhecimento dela. Tem gente que nunca pegou uma Bíblia na mão. Então, eu estou ensinando de todos os níveis aqui, para a pessoa aprender. Porque tem gente que sabe, mas também não pratica, que adianta, né? Tem gente que sabe, mas não pratica. Isso aqui, meu amigo, Jesus que falou isso aqui. Se você não gostar, fala com Jesus, porque Jesus que falou. Que a gente não pode ser apenas... aliás, no livro de Tiago fala, né? No livro de Tiago, capítulo 1, verso 22, fala assim: não seja apenas ouvintes da palavra, mas praticante. E Jesus falou: aquele que ouve as minhas palavras e coloca em prática, compara o homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Vieram as tempestades, vieram as lutas, vieram as provas, vieram as batalhas, vieram os problemas, mas a casa não caiu. Por quê? Porque estava alicerçada nas verdades de Jesus. É isso. Então quem anda na verdade, meu irmão, fica tranquilo. Quem anda na verdade, dorme bem, tá certo? Vive bem. E viver bem, dormir bem, não é isenção de problema. Mas ele está na verdade. A consciência está limpa. Agora, toda essa galera aí do mundo inteiro e no Brasil está cheio de gente, né? Está fazendo um monte de coisa errada. Pode deixar. Deus vai acertar com eles. Fica tranquilo. Você sabe do que eu estou falando. Você é inteligente. Entendeu? Então, invoque as promessas de Deus. Agora, a fé. Preste atenção nisso aqui para a gente orar. A fé é uma âncora que o segura firmemente quando os fortes ventos do temporal emocional o atingem, porque geralmente atinge as nossas emoções, que vem o medo, a insegurança. A pessoa fica triste, abalada, afetou as emoções, já vem outro tipo de problema. Então, amado, preste atenção. Eu vou falar uma coisa aqui antes de orar que vai ajudar você. Isso aqui é para ajudar todas as pessoas, independente do seu nível de fé e do seu entendimento bíblico. Mas eu quero dar um toquinho para você, que já tem muitos e muitos e muitos e muitos anos que diz: eu sirvo a Jesus há tantos anos. Fala até com santo orgulho, se é que existe. Não existe santo orgulho, né? É aí que está o problema. Tem pessoas, gente boa, ela já acostumou ser crente, evangélica, religiosa às vezes, né? E ela acha, bom, como eu sirvo a Jesus há 50 anos, então ele acha, pelo fato de ele ter 50 anos de cristão, ele disse, não, tem muita gente que tem 50 anos de cristão que estão se afastando da fé, estão se apostatando da fé, estão falando asneira, estão falando bobagem, estão despregando o que eles pregavam antes. Então não tem nada a ver. Paulo diz, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Então eu tenho que me cuidar. Eu tenho que me cuidar. Essa é a verdade. E muitos não estão se cuidando, e o que acontece? Cai. O que a Bíblia diz? Que o diabo, nosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Esse é um alerta para aquele ou aquela que se considera parte do corpo de Cristo ou do povo de Deus e que conta até com alegria de um lado e às vezes até com, né, um ar de achar que eu tenho tantos anos de crente. Grande coisa. Desculpa, espero que ninguém escandalize com essas minhas palavras, mas às vezes tem que falar umas palavras diferentes, porque às vezes ninguém fala, eu falo aqui, beleza? Mas é para abençoar. Tudo que eu falo aqui jamais é para você, né, pegar raiva de mim. Pelo contrário, para você amar a Jesus de todo o seu coração. Porque é melhor você ouvir essas verdades e você corrigir a sua rota do que você só ficar ouvindo, só te paparicando aí, né? E depois você vai ter problema lá no futuro. Aí você vai falar, por que não me avisaram? Então, pelo menos eu estou com a consciência tranquila. Porque quem prega
vai dar satisfação também. Então, se tem algum pregador, se tem gente que prega o evangelho, né? Seja numa igreja local, seja um missionário, sei lá o que for, você prega, irmão, então vigia, tá bom? Busca viver aquilo que você prega. Isso é para mim também. Se não é para você, é para mim. Eu estou pregando para mim agora. Eu tenho que viver o que eu prego. Entendeu? Vai vendo. Você que dá aula de escola bíblica, você que é envolvido em igreja, essa coisa toda, você está praticando o que você está ensinando lá para as crianças? Você está praticando aquilo que você está ensinando para os jovens? Você está praticando aquilo que você ensina para os homens, para as mulheres? É ou não é? Vou parar por aqui. Deus amado e Deus querido, eu quero te louvar. Eu quero te agradecer por esta manhã sensacional. Que palavra, Senhor, que veio para me corrigir nesta manhã, para me abençoar a minha vida. Mas eu creio que não é só para mim essa bênção. É para todos que estão ouvindo e entenderam a palavra de alerta, a palavra de encorajamento, a palavra da fé. Senhor, abençoe todas as pessoas que nos ouvem, nos assistem e que estão neste momento de fé orando comigo, Senhor. Que a tua misericórdia seja de fato sobre a minha vida e sobre a vida de todas as pessoas que nos ouvem. Abençoa as empresas, os empresários, empreendedores, trabalhadores, enfim, este que tem o seu próprio negócio, os autônomos, as pessoas, Pai, que estão aí na lida, no trabalho, trabalhando honestamente, não medindo esforço para trabalhar, não apenas para ter o dinheiro para os compromissos, mas porque faz parte da vida, o trabalho, os projetos. Abençoa, Senhor, e dê saúde, saúde física, saúde nas emoções, saúde também na área das finanças, o faturamento desta empresa, Pai. Hoje já é dia 19, Senhor. Quem sabe esta pessoa que é vendedora, esse trabalhador, esse empreendedor, ele não atingiu a sua meta ainda. Talvez na primeira parte do mês as vendas não foram tão boas, mas, Senhor, abençoa que a partir de hoje ele comece a vender muito. Tudo aquilo que ele não vendeu até o dia 15 de setembro, ele começa a vender a partir de hoje. Que venha o vento favorável, o sopro de Deus para a área das finanças e dos negócios e das empresas, dos empreendedores e de todos que oram comigo. Abençoa o nosso querido Brasil, a nossa nação, Pai. Tenha misericórdia de todos nós. E Tu és o Deus justo, o Deus nosso juiz, o juiz dos juízes. Pai, nós colocamos essa nação diante do Senhor. E a todos que nos ouvem no Brasil e no mundo, onde estamos chegando com esse momento de palavra e de orações, chega ali o agir de Deus. Tira toda a ansiedade, toda a fadiga, tristeza, desânimo, frustração. Restaura. Sabemos que ninguém está isento de passar por uma frustração, mas nós não podemos se apegar à frustração e não crescer. Temos que aprender com isso e dar volta por cima. Libera a Tua misericórdia sobre nós e proteger a família. Proteja a família, Pai, que tem sido tanto atacada. As nossas crianças, as mamães grávidas. Abençoa o lar, abençoa a família. E abençoa também os dizimistas, ofertantes, agentes de Deus, aqueles que semeiam a sua semente financeira no Ministério Agindo Deus. Libera uma unção de abundância e de prosperidade para todos. Portas se abram e a vitória chegue. Os enfermos sejam curados hoje. E haja cura, libertação e restauração neste lar, em o nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.